Kututururu chipusi, amungirira sembira miri, requira sembira miri, murukututururu chipusi, amungirira. Meu primeiro filho, né, eu ia ter ele em casa. Só que aí a minha mãe e a minha tia não conheciam nenhuma parteira, né? Aí então a gente resolveu ir para o hospital. Minha mãe falou que ele tinha que passar pelo ritual deles, né? Que é assoprar cigarro na criança, assoprar cigarro na mãe, né? Que era em mim. Aí eu sei que minha mãe voltou para casa, mas que mandou meu avô benzer o tabaco, né? E o migal de farinha. Aí ela levou para o hospital. Agora não sei como, né? Que ela escondeu, porque lá eles revistam tudinho, né? Agora não sei onde que é minha mãe. Aí enquanto o médico saiu do quarto, aí a minha mãe pegou o meu filho e levou pro banheiro, né? Aí eu só vi quando a fumaça tava saindo, né? E nessa hora o médico entrou. Viu aquela fumaça toda, perguntou da mamãe se tava pegando fogo. Mamãe falou que não, que ela tava soprando cigarro antes de dar banho no bebê. Aí o médico falou que não podia, que ia fazer mal para a criança. Minha mãe falou que não, que aquilo lá era ritual da gente, né? Minha mãe, ela é guerreira, ela sabe, ela é indígena e não tem quem mude. Eu também, minha mãe me ensinou, né? Tudo que eu sei eu vou ensinar para os meus filhos, né? Para os meus netos. E se for para levar para dentro do hospital, cigarro benzido eu levo. Porque foi o que minha mãe me ensinou, né? Então teve uma experiência aqui, eu acho que de tanto a gente falar na época sobre essas questões, o diretor de hospital, não me lembro o nome dele, que era um médico do Exército, ele experimentou, né? Aceitou que levasse um pajé para dentro do hospital. E o que aconteceu que, segundo o relato desse diretor de hospital, é que havia muita demanda por pajé, ficou pouco para os médicos fazerem, porque os indígenas preferiam ir no pajé, por mais que não era serviço gratuito, mas preferiam pagar o pajé para serem tratados. Agora vamos tirar o remédio de gripe, né? Chama-se marcatanha branca, né? Olha aqui, esse é marcatanha branca. Aí eu perguntei aqui quando cheguei, né? Por que não tem coordenação dentro do IDC sobre remédio caseiro? Por que não tem coordenação? Um representante para trabalhar para isso, né? Por quê? Dentro do IDC, né? Que ele fala que ele trabalha com indígena, né? Ele tem que deixar um coordenador, que faz parte do remédio caseiro, né? Tem alguns tempos que um enfermeiro, um doutor que representa aqui no município de São Gabriel da Cachoeira, ele aceita, né? Aí quando ele sai, vem outra pessoa para comandar, né? Ele não aceita, né? Aí complica as coisas, aí as coisas somem aí, nosso, né? Depois de 2 dias você já fica curado. O Brasil é anti-indígena. Esses programas que falam em nosso nome são puramente movidos de burocracia. Só se preparou para o índio se lascar, acabar. Que ele criou uma política que trate o desigual para ele virar igual. Então, por isso que é o sentido que a sociedade fala, que o índio é pobre, ela não é simplesmente um nome. Quer dizer, deixa de ser índio que você vira um homem branco, vira de classe média, que tu vai tudo ficar em paz. Não vê a riqueza, que nós somos pessoas diferentes, cultura diferente, que a gente tem memória coletiva e tem a especificidade de cada grupo. Ser indígena é você ser diferente. Mas acabam errando que para conversar com os índios tem que tratar de pobre, que o índio é pobre. O SUS traz um princípio da universalidade, traz um princípio também de tratar os desiguais desigualmente, obedecendo à necessidade de qualquer um. Mas o profissional às vezes é tão massificado, com aqueles conhecimentos, que às vezes ele tem essa dificuldade. Por exemplo, eu vou te dar agora um exemplo claro. Eu sou vegetariano, já há algum tempo. Se eu fosse para o hospital, eu teria uma dificuldade imensa. Eu ia discutir, ia brigar, porque eu não comeria a comida do hospital.
certo? Porque a comida do hospital é essencialmente carnívora, né? E eu ia querer comer a minha comida. E eu não ia poder entrar com a minha comida. Eu ia falar com quem? Com lá o supervisor. Ia tentar conseguir, ia convencer. Só que o indígena não tem esse poder de convencimento. Entendeu? E é aí onde a gente precisa trabalhar. Existe migração puramente movido por essa ação externa. Se cria estrutura, chega muitas novidades, saúde, educação. Não acha que a cidade vai resolver o problema dele. Essa ação que eu considero ação externa, fazer com que essas famílias, parente meu que saíram de São Domingos estão para cá, então chega aqui, então a criança nasce aqui, praticamente aquilo que é prática, crença, saberes tradicionais, tudo vai ficar guardado até por um momento esquecido. Minha área era grande quando era agente de saúde. Daqui para aqui para baixo até Tacira Ponta, que eu tomava conta, né? Tinha que visitar uma vez por semana. Aqui para cima era até São Felipe, a minha área, né? Aí só que era difícil porque a gente não tinha gasolina para estar visitando. Trabalhei 18 anos voluntário, sem ganhar nada. Aí já assinaram carteira, já 4 anos, 5 anos de trabalho de carteira assinada. Só que aí a crítica era mais grande no pessoal daqui, porque eu estava ganhando, já tinha que trabalhar bem. Sabe, quando é dinheiro, todo mundo quer ganhar, né? Aí já queria ser, todo mundo já queria ser agente de saúde, porque eu estava ganhando, né? Até hoje ninguém está agente de saúde. Eu nunca levei para o hospital, só essa picada de cobra que eu levei. Mas outro tipo de doença eu nunca levei, eu mesmo dava jeito por aqui. Rezando, dando remédio caseiro, tumor também. O cara tira a folha e esfrega, se tiver um tumor, aí sabe que volta. Às vezes, para fazer um pré-natal, né, a gestante ela precisa caminhar bastante, ela precisa enfrentar sol, ela precisa enfrentar fila, ela precisa fazer o exame, para isso ela demora, ela precisa ir para fila novamente. Então todo esse processo aí gera um transtorno que talvez lá na comunidade ela não tivesse. Então às vezes na busca pela saúde, ela acaba encontrando a doença. A formação de profissionais de saúde, ele vem, sei lá quantos anos dentro de uma universidade que seguiu regras e orientações, leis para executar a sua atividade, né? Então a cabeça dele está montado nisso. Então eu acho que a própria formação, a formação de profissionais ou a política educacional de um país como o Brasil é que é o problema. Então como é que vamos fazer essas universidades aceitar uma mudança bastante radical nisso, né? Como é que se faz para convencer esse pessoal de que o conhecimento indígena e conhecimento ocidental tem que andar junto? A gente não está falando aqui que a medicina ocidental seja melhor do que a medicina indígena. Eu não estou dizendo também aqui que a medicina indígena é melhor do que a medicina. Mas eu estou dizendo, se for tratado doença dentro desse sistema de medicina indígena, tem coisas que a medicina indígena fará bem para os seres humanos. Água mesmo. Aí ele virou essa cor. Quando vira esse cor, já está no ponto já, né? E tem coisas também, medicina ocidental, dentro da sua estrutura do sistema que ela possui, fará bem para os pacientes. São dois conhecimentos que complementam a saúde dos indígenas. Quando foi no dia seguinte que o bebê nasceu, a gente tem que tomar mingau. Só que no hospital eles não dão mingau de farinha, de maçoca, de beiju, né? Eles dão mingau de aveia ou então iogurte, né? A minha mãe chegou no hospital com uma bolsa. Foi quando ela falou, pega isso aqui, pega isso aqui, pega isso aqui. Aí ela olhava assim, olhava para um lado e estava nervosa, eu não entendi. Ela me deu um mingau assim, ela mandou tomar rápido. Eu tomei o mingau
devolvi para ela, olhava para o lado e guardou e eu fiquei pensando, né, por que assim, levar escondido não é um alimento que prejudica, né? É o mingau, só que é regional, né? É daqui da região. Só que os médicos proíbem qualquer alimento, né? Tenho defendido que teria que ter dois conhecimentos. Esse conhecimento de sistema público que já existe para essas doenças bastante conhecidas, e teria que ter gente também coordenando junto, gente, eu digo indígena dentro, para coordenar, não o indígena, não só de conhecimento técnico, mas de conhecimento cultural para coordenar isso. Hoje em dia tem que ser o médico indígena, a partir de hoje, que acredita a maior parte em nosso costume, nossa tradição, nossas crenças, mais principais, né? Se a gente não fizer isso, ele nunca vai, como se diz, nunca vai andar, né? Nos 6, 7 anos começaram a aparecer mais médicos e enfermeiros indígenas. Então a gente tem um período curto ainda. O academicismo deles foi o mesmo que o meu, entendeu? Eles vieram eles foram para lá, foram transformados a ideia e agora chegou a hora deles transformarem aqui, entendeu? Então eu acho que precisaria de que esses profissionais eles se reunissem, né, de uma forma a criar um modelo paralelo. São Gabriel da Cachoeira, a população indígena, não precisa de um profissional hiper, mega, ultra especializado e capacitado em qualquer área. São Gabriel e a comunidade indígena precisa de um profissional disposto a ouvir e a querer ajudar as pessoas. Se vou ajudar a resolver a pessoa se recuperar da doença, porque eu quero ele perto de mim, né? Porque eu quero conviver com ele, né? Eu gosto dessa pessoa. Dessa forma, aí sim deveria se chamar definitivamente de saúde indígena.